Sou Joey e tenho 15 anos. Me sinto muito culpado por uma coisa e quero falar sobre isso. Eu introduzi o meu pai ao mundo da internet e isso o machucou bastante. Eu nem sei se nossas vidas podem voltar a ser as mesmas agora. Meu pai está triste desde que minha mãe nos deixou e devo dizer que também tem sido difícil para mim. Eu tinha 10 anos na época e ela ter nos deixado foi um duro golpe para nós dois. Sofri e não entendi por que ela fez isso. E meu pai não queria me contar o que acontecera. Provavelmente doía nele apenas pensar nela. Logo, eu parei de sentir falta da minha mãe e tentei colocar minha vida de volta nos trilhos. Mas meu pai não estava saindo dessa. Ele tinha problemas no trabalho, não conseguia lidar com as tarefas domésticas e mal conseguia cuidar de mim. De alguma forma, passamos por isso e ficamos mais fortes. Mas, mesmo depois de 5 anos, meu pai ainda não conseguia se livrar da tristeza. Eu pensei que ele estava passando muito tempo sozinho com seus pensamentos e que isso não levaria a nada de bom. Então, descobri uma maneira de animá-lo. Dei a ele meu iPad e o ensinei a usá-lo. Também registrei meu pai em algumas redes sociais populares e apresentei ele ao mundo do YouTube. Era a minha maneira de lidar com a tristeza dele. Com a ajuda das redes sociais, eu me comunicava com amigos e conhecia muitas pessoas novas. E há conteúdo no YouTube para todos os gostos. Eu sempre conseguia me distrair de maus pensamentos assistindo a vídeos. Então, isso poderia ser bom para o meu pai também? E foi. Meu pai estava mudando. Ele teve o prazer de se comunicar com seus amigos com quem havia perdido o contato. Gostava de assistir a diferentes documentários no YouTube e outras coisas. Mas logo meu pai começou a se comportar de uma maneira estranha. Você entenderá o que estou falando daqui a pouquinho. Tudo começou devagar. Primeiro vi que ele havia colocado uma fita para tapar a câmera em seu laptop. Eu até fiz uma piada sobre isso, mas meu pai não queria rir disso. Ele realmente achava que a câmera poderia ser facilmente invadida e que alguém poderia estar observando ele. Olha, talvez seja verdade, mas quem se importa? Entendo que faz sentido invadir o computador de um político ou de alguma estrela de cinema, mas quem precisa ficar de olho no meu pai? Por que razão? Para aprender o ingrediente secreto do seu macarrão com queijo especial? Isso é ridículo. Por sinal, é mais queijo. Mas essa era a opinião dele, e eu não conseguia fazê-lo mudar de ideia. De tempos em tempos, ele me surpreendia com alguns fatos sobre a internet. Em sua maioria, eram partes de algumas teorias da conspiração que estavam sendo lançadas por aí. Admito que pareciam interessantes, mas nunca acreditei em nenhuma delas. Mas meu pai estava realmente preocupado com o fato de acreditar que o Estado conduz vigilância total sobre todos nós e usa nossos aparelhos para isso. Uma vez ele até me convenceu. Ele queria provar para mim que havíamos sido grampeados e sugeriu que fizéssemos um experimento. Ele colocou o telefone em cima da mesa e sugeriu que conversássemos sobre cães e coisas relacionadas a cachorros por alguns minutos. Continuamos repetindo as palavras cachorro, coleira, ração. Depois de alguns minutos, meu pai abriu o Facebook. Começou a passar o feed. E o primeiro anúncio que apareceu na tela foi um anúncio de ração para cachorro. Foi incrível. E eu não sabia que isso era possível. Essa era uma prova clara de que meu pai estava certo. Mas eu não estava preocupado com isso, porque era apenas uma propaganda e isso não poderia causar nenhum mal. Acho que tudo poderia ficar bem, mas todos esses escândalos sobre vazamento de informações das redes sociais apenas provavam que meu pai estava certo. E toda vez, meu pai ficava cada vez mais certo de que estávamos sendo vigiados. Novas regras gradualmente surgiram na nossa casa. Meu pai bloqueou toda a internet de casa para que eu pudesse usá-la apenas para estudar, com a permissão dele. Então começamos a colocar nossos telefones em uma caixa para que ninguém pudesse nos ouvir. Era bastante inconveniente, porque eu me comunicava com os meus amigos pela internet e meu pai estava me privando dessa comunicação. A pior parte era que eu nem podia discutir com ele. Quando lhe falei que ele estava exagerando e se preocupando demais com isso, ele me disse que eu já tinha sofrido uma lavagem cerebral e que ele estava me ajudando. Foi demais. Era como paranoia. Seu senso de cautela havia cruzado todas as linhas. Logo, ele desligou a internet de casa e pegou meu celular. Meu pai jogou todos os gadgets da nossa casa no lixo. Agora, eu não tinha meu laptop e nem meu smartphone. Em vez disso, meu pai me comprou um telefone antigo que não tinha internet. Quero dizer, essas coisas eram populares 20 anos atrás. E logo, sua paranoia foi transferida para outros objetos. Meu pai cobriu todas as janelas com cortinas pesadas para que ninguém pudesse ver o que estava acontecendo dentro da casa. Então, ele passou a suspeitar dos nossos vizinhos. Às vezes, ele ia para a janela e espionava as casas dos vizinhos. Ele achava que eles poderiam nos estar espionando.
Então ele decidiu espioná-los de volta. Ele começou a me buscar na escola sozinho para que ele pudesse garantir minha segurança, como ele dizia. Foi algo tão ridículo. Além disso, ele precisava constantemente tirar uma folga do trabalho e tinha muitos problemas por causa disso. Eu sabia que meu pai precisava de ajuda, mas eu não sabia a quem recorrer. Eu não conseguia nem pesquisar o que fazer nessa situação. Imagine que horrível era para mim viver assim. Mas logo houve uma virada na minha história. Eu estava na escola, na sala de aula, e de repente meu pai veio me buscar. Ele disse que tinha algo importante a fazer e fomos ao escritório do diretor. Meu pai disse que queria pegar meus documentos escolares porque ele havia conseguido uma nova posição no trabalho e nós estávamos de mudança. Naquele momento pensei, uau, meu pai finalmente mudou de ideia e tudo melhoraria em breve? Porém, meu otimismo durou pouco. Durante o caminho para casa, tentei perguntar ao meu pai sobre isso, mas ele não respondeu. Arrumamos as coisas e já era tarde da noite quando colocamos tudo no carro e saímos da cidade. Dirigimos na estrada por várias horas e depois entramos em uma estrada rural. Após mais uma hora, meu pai disse que tínhamos chegado. Uma floresta muito densa estava ao nosso redor. Olhei em volta e vi uma casinha velha, então meu pai me disse a verdade. A mudança de emprego foi apenas uma desculpa. Como ele disse, havíamos sido grampeados há um tempo e ele começou a perceber que estava sendo seguido por algumas pessoas. Então, ele decidiu que precisávamos correr para onde ninguém pudesse nos alcançar. Agora, esses agentes, como ele os chamava, deveriam estar seguindo pistas erradas, porque ele havia mentido sobre a mudança no trabalho e na minha escola. E agora, estávamos nessa casinha que meu pai e meu avô usavam há 20 anos para caçar. Nós ficaríamos ali por um tempo, até que meu pai sugerisse outro plano. Naquele momento, percebi que não era apenas uma paranoia. Meu pai tinha perdido a cabeça, e não havia nada que eu pudesse fazer em relação a isso. Eu estava a centenas de quilômetros de casa e não fazia ideia de quão longe estávamos da civilização. A partir desse momento, minha vida se tornou insuportável. Não havia nenhum conforto na casa, não havia eletricidade, aquecimento ou água. Era apenas uma caixa de madeira que eu tinha na qual eu precisava passar o meu tempo. Tentei convencer meu pai de que precisávamos ir para casa e que eu precisava voltar para a escola, mas ele simplesmente não me ouviu. Ele acreditava que eu havia sofrido uma lavagem cerebral e que não havia notado a total vigilância do Estado sobre nós. Honestamente, pensei em fugir, mas isso parecia imprudente. Havia uma floresta densa ao nosso redor e eu nem sabia para onde ir. Eu poderia facilmente me perder na floresta e morrer de fome. Isso se os animais selvagens não me comessem antes. Além disso, eu tinha medo do meu pai. Às vezes ele murmurava coisas para si mesmo, e às vezes ria baixinho e ficava feliz por conseguir enganar a todos. Mas logo tive a chance de sair dessa armadilha maluca. Certa manhã, ouvimos a voz de um estranho. Ele perguntou se havia alguém ali. Era um guarda florestal ou algo assim. E ele estava se perguntando por que estávamos nessa cidade. É claro que meu pai suspeitava de uma armadilha e até se apresentou com outro nome. Logo, o guarda florestal estava prestes a sair, mas tive que pedir ajuda a ele de alguma forma. Eu rapidamente escrevi a palavra ajuda em um pedaço de papel e entreguei a ele quando nos despedimos. Era a minha única passagem para casa e eu esperava que esse homem não me deixasse na mão. De repente, meu pai disse que havíamos sido comprometidos, porque esse guarda florestal poderia ser um agente do governo, então teríamos que sair rapidamente. Ele começou a arrumar nossas coisas às pressas e eu tentei pará-lo, esperando que a ajuda estivesse a caminho. Meia hora depois, estávamos entrando no carro, mas eu menti e disse que esqueci alguma coisa e voltei para dentro da casa. Meu pai começou a ficar com raiva, mas eu me tranquei na casa e o ouvi gritando e me implorando para sair. Mas de repente, ouvi o som de uma sirene. A polícia finalmente chegou. Saí e comecei a acenar para eles e meu pai disparou e correu para a floresta. Nunca vi um homem tão assustado quanto meu pai naquele momento. Vários policiais tentaram persegui-lo, mas logo eles voltaram e disseram que o haviam perdido. Fui resgatado e levado para a delegacia mais próxima para resolver as coisas. Eu não queria magoar meu pai e pedi à polícia que tivesse paciência com ele. Eu disse a eles que ele não me forçou a fazer nada e também não havia me maltratado. Ele não era um pai mau, era apenas um homem que precisava de ajuda. Alguns dias depois, meu pai foi detido. Aí se descobriu que ele havia desenvolvido um distúrbio mental. Ele esteve deprimido por um longo tempo, sua mente era instável e desenvolveu paranoia. Eu me senti culpado pelo que tinha acontecido com ele. Eu o apresentei a esse mundo da internet e ri das suas teorias, em vez de explicar tudo. Com essa doença, meu pai não podia cuidar de mim. Então, meus parentes distantes se tornaram meus guardiões. Meu pai agora está em tratamento em um hospital e espero que ele esteja bem.
Agora, eu tenho um computador e um telefone novamente, mas nada disso me dá muito prazer. Fico pensando no meu pai, que sofreu por tudo isso, e me culpo por ter sido tão desatento à pessoa que amo. Obrigado por escutar minha história até o fim, pessoal. O que vocês acham disso? Vocês acham que meu pai estava certo sobre as pessoas nos espionarem? Compartilhe suas opiniões nos comentários e se inscrevam no nosso canal para não perderem outras histórias legais.